Pessoal, essa semana eu vou trazer um assunto um pouquinho diferente do que a gente vem conversando com vocês. Então eu vou deixar um pouquinho a parte biológica, a parte celular de lado. E hoje eu quero trazer um pouquinho mais de abordagem clínica pra gente. Então vamos ter aqui um papo de clínico para clínico, né? Sobre o uso dos vasos constritores. A solução anestésica, sem dúvida nenhuma, independente da especialidade que o colega pratique no consultório, é o fármaco mais utilizado e mais administrado pelo cirurgião dentista nos pacientes. Na grande gama de procedimentos que nós vamos realizar em nossos pacientes, a gente vai precisar da ajuda de um anestésico para trazer conforto para o paciente e automaticamente aumentar a nossa segurança durante o procedimento. E o objetivo principal do nosso bate-papo aqui é desmistificar um pouquinho o mito que tem em torno dos vasos constritores. O vasoconstritor é uma substância que é adicionada aos anestésicos locais com o principal objetivo de prolongar o tempo de trabalho, mas ao mesmo tempo causa dúvida em alguns colegas. Na grande maioria das vezes, quando o paciente chega com alguma alteração sistêmica no nosso consultório, muitos colegas optam por não usar o vasoconstritor, então acaba recaindo ao uso da mepivacaína sem vaso, ou usar a pilocaína com a filipressina, o nosso Citanest. Às vezes por falta de informação e por medo do vasoconstritor interferir ou piorar numa condição sistêmica presente no paciente. Vamos tentar então desmistificar um pouquinho isso e ver até que ponto o vasoconstritor ele pode ajudar a gente e até que ponto esse vasoconstritor ele tem o potencial de causar um problema ou de agravar uma condição sistêmica do paciente durante o nosso procedimento. A primeira função do vasoconstritor é em relação ao tempo de trabalho. Todo sal anestésico, toda substância anestésica, seja a lidocaína, seja a prilocaína, a mepivacaína, a articaína, ela é por si só um vasodilatador. Então toda substância anestésica, todo sal anestésico tem a capacidade de dilatar os vasos. Quando eu tenho a dilatação do vaso sanguíneo, a tendência é, com o aumento do fluxo sanguíneo na região anestesiada, o anestésico ser absorvido pelo organismo mais rapidamente, consequentemente o nosso tempo de trabalho diminuir. Então o vasoconstritor vem com essa função de, como o próprio nome diz, contrair os vasos sanguíneos no local da anestesia, diminuindo o fluxo sanguíneo, aumentando o nosso tempo de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a lidocaína, sem o uso de um vasoconstritor, ela teria o potencial de causar uma anestesia pulpar profunda com duração de no máximo aí 10 minutos, entre 5 e 10 minutos no máximo. Quando a gente já coloca um vasoconstritor, por exemplo a epinefrina, esse tempo de trabalho, esse tempo de anestesia pulpar presente no campo, na região anestesiada, ele sobe de 10 minutos para até 1 hora. Então percebam que o vasoconstritor, além de compensar essa vasodilatação que o anestésico exerce sobre os vasos, ele acaba ainda tendo uma vasoconstrição mais efetiva, diminuindo o fluxo sanguíneo de um modo bem evidente na região anestesiada, aumentando consideravelmente o nosso tempo de trabalho. Então a primeira vantagem que a gente vai ter, na grande maioria das vezes, a não necessidade de um complemento anestésico quando você estiver no meio de um procedimento. Então isso é a primeira vantagem do vasoconstritor. Então o vasoconstritor, por si só, ele já aumenta consideravelmente o nosso tempo de trabalho. Segunda ação que joga a nosso favor em relação ao vasoconstritor, ele diminui a toxicidade do sal anestésico no organismo. Eu vou explicar por que isso acontece. Quando a gente faz a aplicação de um anestésico
na região onde nós vamos fazer o nosso procedimento, esse anestésico ele vai agir localmente. Enquanto ele estiver presente nesse tecido anestesiado, ele vai agir sobre as fibras nervosas, proporcionando o bloqueio da transmissão do impulso nervoso, resultando na ausência de dor do paciente. E à medida que o sangue vai passando ali no local, ele vai promovendo a absorção desse anestésico para a corrente sanguínea. Se o vasoconstritor diminui a passagem de sangue na região anestesiada, consequentemente, essa absorção do anestésico pela corrente sanguínea vai ser feita mais lentamente. Então, os níveis sanguíneos de solução anestésica diminuem. Então, quanto menor a velocidade de absorção, menor os níveis sanguíneos da solução anestésica, menor o risco de exercer uma ação tóxica no nosso paciente. Diferentemente, se eu, durante a anestesia, acidentalmente injetar esse anestésico dentro do vaso sanguíneo, eu provoco um aumento dessa concentração de anestésico dentro do sangue de uma forma brusca, de uma forma imediata, e aí o risco de um efeito tóxico no paciente é muito grande. Porém, com o uso do vasoconstritor, desde que eu não faça uma injeção acidental intravascular, os níveis sanguíneos de anestésico sempre vão estar baixos, consequentemente, menos esforço para o fígado, menos esforço para o rim. Então, para pacientes com problemas renais, com problemas hepáticos, o vasoconstritor, na grande maioria das vezes, ele é uma vantagem, no sentido de proteger o paciente a ser exposto a doses tóxicas do anestésico local. Coisa que, sem o vasoconstritor ali ajudando, a velocidade de reabsorção do anestésico ali do local pela corrente sanguínea ela é aumentada, os níveis sanguíneos de anestésico também sofrem uma elevação, o risco de toxicidade aumenta. Então percebam que primeira função do vasoconstritor, aumentar o tempo de trabalho. Segunda função do vasoconstritor, diminuir o risco de toxicidade. E ainda falando sobre a toxicidade, como eu vou ter um tempo de trabalho relativamente adequado para realizar a grande maioria dos nossos procedimentos, a quantidade de tubetes que eu vou usar no paciente também diminui, interferindo na diminuição do risco de uma toxicidade para o paciente também. Então, o anestésico, o vasoconstritor, ele tem essa dupla função: aumentar o tempo de trabalho, consequentemente, diminuindo o risco de toxicidade. E uma terceira função que os vasoconstritores também podem apresentar, principalmente os vasoconstritores adrenérgicos, a epinefrina e a norepinefrina. A norepinefrina não é um vasoconstritor adequado para a gente usar, eu não aconselho que vocês usem até, mas daí a gente deixa para um outro momento conversar um pouquinho sobre isso. Deem preferência sempre para a epinefrina, tá? Que é mais efetivo, mais seguro. A gente vai precisar usar ele em menor quantidade no nosso paciente. E a terceira função desse vasoconstritor, principalmente os adrenérgicos, é atuar na hemostasia. Isso é muito importante quando a gente está pensando em procedimentos cirúrgicos. Uma apsectomia, uma cirurgia periodontal, uma exodontia de terceiro molar, uma extração simples, qualquer procedimento cirúrgico onde o excesso de sangramento pode atrapalhar o nosso procedimento, o vasoconstritor adrenérgico, como vai atuar ali nos receptores alfa-1 dos vasos e das artérias sanguíneas, eles vão diminuir o fluxo de sangramento também. Então a hemostasia fica mais favorável para a gente fazer os nossos procedimentos cirúrgicos. Nós vamos ter um procedimento com menos sangramento, com uma maior possibilidade de visualização, consequentemente interferindo na velocidade do nosso procedimento. Então percebam que o vasoconstritor, na maioria das vezes, ele é nosso amigo. Ele ajuda a gente. Alguns problemas sistêmicos
obviamente, a gente vai ter que levar em consideração, quando a gente vai ponderar os possíveis benefícios e os possíveis riscos de uso de um vasoconstritor adrenérgico. Por exemplo, um paciente com problema cardiovascular, com a pressão arterial descontrolada, que eu vou ter que fazer um procedimento de urgência. Nós sabemos que, na grande maioria das vezes, pacientes com a pressão arterial descontrolada, os procedimentos eletivos eles devem ser adiados, a gente vai acabar fazendo só realmente os procedimentos de urgência. E aí o vasoconstritor ele pode apresentar um risco um pouquinho maior para os pacientes, os vasoconstritores adrenérgicos, principalmente se a gente acidentalmente fazer uma injeção intravascular. Então, talvez nesse tipo de situação, a gente deve avaliar realmente até que ponto o vasoconstritor adrenérgico vai trazer um maior risco ou um maior benefício durante seu uso. Pacientes descompensados em relação à pressão arterial, na grande maioria das vezes a gente vai evitar os vasoconstritores adrenérgicos. Da mesma forma para pacientes portadores de asma. Aquelas asmas mais graves que o paciente é dependente do corticoide, não por conta do vasoconstritor em si, mas todo vasoconstritor adrenérgico, ele tem um conservante chamado sulfito no interior do tubete, que serve para você manter a integridade da adrenalina, da epinefrina dentro do tubete. E a literatura mostra pra gente que grande parte das vezes um paciente portador de asma grave, dependente de corticoide, ele tem uma chance muito maior de ter alergia a esses sulfitos presentes nos anestésicos com vasoconstritor adrenérgico. Então, um vasoconstritor com epinefrina, normalmente ele vai ter o sulfito, o bisulfito, para conservar a integridade do vasoconstritor. Porém, os pacientes com asma grave normalmente têm alergia a esses sulfitos também. Para vocês terem uma ideia, cerca de 8 a 10% dos pacientes portadores de asma grave têm alergia aos bisulfitos. Então a gente também vai ter que ponderar um pouquinho até que ponto vale a pena eu correr o risco de 10% dos meus pacientes reagirem ao meu anestésico, no sentido de ter alergia, que é um número alto, e até que ponto, pro procedimento que eu vou fazer, vale a pena eu recorrer à prilocaína com a flipiricina ou a mepivacaína sem vaso. Mas, tirando talvez essas duas grandes exceções, claro que cada caso é um caso e a gente vai ter que estudar esse caso de paciente para paciente. Na maioria das vezes o vasoconstritor adrenérgico vai agir numa posição bem favorável para a gente. Então uma anestesia bem realizada, com um vasoconstritor atuando corretamente, ele vai agir trazendo mais benefícios do que a possibilidade de um malefício para a gente. E sempre lembrando que toda vez que a gente vai administrar um fármaco do nosso paciente, 3 coisas são fundamentais da gente saber. Primeiro, o que o nosso corpo faz com o medicamento? Ou seja, qual o caminho que o medicamento vai percorrer no corpo? Eu vou anestesiar meu paciente, o anestésico vai entrar na corrente sanguínea, vai ser metabolizado pelo fígado, vai ser eliminado pelos rins. Se eu estou falando aí da articaína, que vai ter uma metabolização no plasma sanguíneo, então é importante a gente saber, porque talvez pacientes com problemas hepáticos a gente vai tender um pouquinho mais para o uso da articaína. Então, saber o que o corpo faz com o medicamento, que a gente chama de farmacocinética, é importante. Saber o que o medicamento vai fazer com o corpo. Quais são as alterações químicas e bioquímicas que aquele fármaco que eu vou administrar no meu paciente vai produzir nas células do corpo do meu paciente. Que é o que a gente chama de farmacodinâmica. E por último, a condição sistêmica do meu paciente. Qual é o perfil do paciente
que eu vou administrar o medicamento, qual é o perfil do paciente que eu vou anestesiar. Então, na hora que a gente fecha essa tríade, a gente sabe qual é a ação do medicamento, a gente sabe aonde o medicamento pode interferir no paciente, e a gente sabe qual é o perfil do paciente, a gente tem como calcular a probabilidade de benefício que o medicamento pode trazer para a gente e a probabilidade também de colocar o paciente em risco. Para a gente ver até que ponto a gente vai decidir pela melhor solução anestésica frente ao procedimento que eu tenho que fazer no paciente. E sempre que a gente está pensando em probabilidades, pessoal, nós estamos aproximando a nossa odontologia de uma odontologia baseada em evidências científicas. Mas esse é assunto para um outro vídeo, depois a gente fala um pouquinho mais sobre evidências científicas e probabilidades. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a desmistificar um pouquinho esse mito que tem sobre os vasos constritores. Nem sempre o paciente com algum problema sistêmico vai ser contraindicado o uso do vasoconstritor. Pelo contrário, dependendo da alteração sistêmica, o vasoconstritor pode até ajudar mais do que atrapalhar. E o importante é a gente saber a cada caso é um caso, para a gente poder decidir qual é a melhor solução anestésica e qual é o melhor tipo de vasoconstritor que a gente vai utilizar no paciente. Ok? Deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com um número maior de pessoas para a gente poder propagar essa informação, para que atinja um número maior de colegas. E semana que vem a gente volta com mais um assunto de interesse para a gente. Boa semana, até mais.